Vamos lá, meu aluno. Falei para você da indissolubilidade do vínculo. Tratei com você de mais algumas outras características da federação. E agora nós vamos trabalhar a participação das unidades parciais na formulação da vontade geral. Então, falamos da indissolubilidade do vínculo, falei da divisão constitucional de competência dos entes federados, e agora nós vamos visualizar mais uma característica da federação, onde as unidades parciais, Brasil, né, chamada Estado-membro, eles participam da vontade geral. Então, perceba que o nosso sistema parlamentar ele é bicameral, onde você tem os representantes do povo, como nós já vimos lá no artigo 45. Eu vou trazer agora o artigo 46, onde você vai ter representantes das unidades parciais que se dá através do Senado. E por conta, olha que interessante, quanto mais membros do povo tem uma base territorial, mais deputados vai ser daquela base territorial, porque eles representam o povo. Agora, cada estado que possui autonomia, eles se equivalem, eles têm a mesma força. Aí, cada estado vai colocar a mesma quantidade de senadores para que ele seja representado lá. Então, o número de senadores se dá de forma idêntica por conta da autonomia, da igual força que cada estado apresenta no todo. Agora, nem todo estado possui a mesma quantidade de deputado federal, porque os deputados representam um número proporcional à população. Tudo bem? Então, o artigo 46 diz para você que o Senado Federal compõe-se de representantes do Estado e do Distrito Federal. É legal você visualizar que existe uma outra possibilidade de você ter a unidade parcial se expressando no todo. Quando é possível a Constituição da República ser emendada por vontade das unidades parciais. Eu coloco ali para você o artigo 60, onde a Constituição poderá ser emendada por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação. É evidente que cada Assembleia dessa vai se manifestar pela maioria relativa de seus membros. Então, se você tiver mais da metade, 14 unidades parciais, por exemplo, se manifestando, montando um projeto de emenda à Constituição, isso vai ser recebido no Congresso Nacional. É evidente que vai ter a votação que qualquer emenda teria, 3/5, né, o quórum de aprovação, com votação em 2 turnos em cada casa. Então, é dessa forma que você tem que visualizar. É possível cada unidade parcial se expressar na vontade do todo? Eles são representadas lá? Elas são representadas? Sim, no Senado Federal é a representação das unidades parciais. E é possível também essas unidades parciais se manifestando, evidente, mais da metade das unidades parciais se manifestando por maioria relativa da Assembleia, você poderia ter aí a chamada emenda constitucional, o artigo 60, inciso 3º. Uma outra característica da federação, eu digo lá, a existência de um tribunal encarregado de mostrar a supremacia da Constituição. Olha que interessante. Em que pese você ter leis municipais, estaduais e leis federais, quem faz a união dessas unidades parciais, quem cria essa união, quem constitui essa união é a Constituição. Então, é evidente que essa supremacia da Constituição, ela, em relação à capacidade política de cada unidade parcial, ela tem que ser respeitada. E tem que haver, evidente, que um guardião dessa Constituição, que tem que observar se ela está ou não está sendo observada, se ela está ou não está sendo cumprida. E o guardião da nossa Constituição, está lá já no caput do artigo 102 da Constituição, é o STF, Supremo Tribunal Federal. Está lá, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Então, bote na sua cabeça o seguinte: em que pese haver a capacidade política, artigo 18 da Constituição, em que pese a possibilidade da elaboração de leis pelo Estado, município e pela União, a Constituição não pode ser desobedecida. É a lei maior de um país, é a Carta Magna, é o passo inicial
para a formação do Estado, para a formação de uma sociedade politicamente organizada. É a expressão maior de força de um povo. Tudo bem? Tranquilo? Bem, trago para você mais duas características da federação. Eu coloco lá no quinto: necessidade e existência de uma Constituição. É óbvio, né? Acabei de mencionar, não há de se falar em federação sem uma Constituição. A Constituição é ela que será, a Constituição será o passo inicial da sociedade politicamente organizada. Note que, imagine, né, um Estado sem Constituição. Você tem ali o Estado de natureza, onde o mais forte vai estar se sobrepondo ao mais fraco. O grito, né, o grito desse mais fraco no sentido de igualdade, ele vai surgir numa organização dessa sociedade. Essa sociedade vai se organizar num primeiro texto através da Constituição. Uma vez feita a Constituição, surge um arcabouço para que você faça toda a produção normativa daquele Estado. Mas o mínimo necessário tem que estar desenhado no texto constitucional. Tudo bem? Então não há de se falar em federação sem uma Constituição. Tá? E só para que a gente possa terminar e trocar o tema, é uma pergunta de direito constitucional, mas é importante que você saiba que a forma de Estado é imutável, é uma cláusula de pedra no texto constitucional. Tranquilo? Evidente que dentro da Constituição, diversos dispositivos podem ser objeto de emenda, pode ser alterado, mas não a forma de Estado. A forma de Estado é a cláusula pétrea. Tranquilo? Vamos agora trabalhar a forma de governo. Na forma de Estado, a pergunta feita na forma de Estado é: quantas pessoas com capacidade política possuem naquela base territorial? Quantos centros de poder nós temos? Já na forma de governo, a pergunta é: de que maneira o poder é exercido dentro de um território? Qual é a forma que o poder vai ser exercido dentro de uma base territorial? Tranquilo? É evidente que você poderia me trazer diversas possibilidades. Você teria a monarquia, você teria a aristocracia, você teria a república, olhando lá para Aristóteles, né, é o que primeiro trata disso. Quando eu faço menção à monarquia, você vê o governo de um só, né? Ou seja, quando você olha para a aristocracia, você vê o governo de poucos. Quando você olha para a república, você vê o governo de muitos. Todo poder emana do povo, e o povo ele se manifesta, evidentemente, através dos seus representantes eleitos. Esses representantes eles vão ficar ali de forma temporária. Essa é a ideia da monarquia. Tranquilo? Perdão, essa é a ideia da república. Então Aristóteles, em 350 a.C., já traçava essa possibilidade de você ter monarquia, república e aristocracia. E ele ainda diz mais: uma monarquia viciada, você tem o chamado tirano, a tirania. Uma aristocracia viciada, você teria a oligarquia. E a república viciada, você teria a demagogia. Então, olha que interessante. Ele, quando trata da monarquia, quando ele trata da aristocracia, quando ele trata da república, ele não trata de forma crítica. Ele diz que você poderia ter uma única pessoa representando ou trabalhando pelo todo. Seria na monarquia. Você poderia ter um grupo de pessoas trabalhando pelo todo. Seria a aristocracia. É evidente que monarquia e aristocracia, esse grupo, muitas vezes, eles estão ali sem representar a vontade da maioria. Agora, na república, você tem necessariamente um grupo de pessoas representando o todo, mas por vontade da maioria. E ele não menciona, evidentemente, que a monarquia é melhor, que a república é melhor ou que a aristocracia é melhor. Ele diz que todas são possíveis e poderia se dar de forma regular a depender do caráter de quem está administrando. Uma vez não havendo
boa-fé. Na monarquia, você teria ali o tirano, o opressor. Na aristocracia, aquele grupo, se está ali, na verdade, para defender seus próprios interesses, isso deveria chamar-se oligarquia. E se os seus representantes, eles na verdade não te representam na República, você teria os demagogos, a demagogia. Tranquilo? Então a pergunta é, para você chegar na sua forma de governo, que a nossa é a República, né? É a República Federativa do Brasil, a pergunta é de que maneira o poder exercido dentro do território. E a forma que o poder exercido dentro do Brasil é através da República. Trago também, eu acabei de falar de Aristóteles, trato também Maquiavel, né? Maquiavel já trabalhava apenas a possibilidade de monarquia, que seria os principados, e a república. Tudo bem? Então, Maquiavel visualizava apenas duas formas de se exercer o poder dentro de uma base territorial: monarquia ou república. Bem, é evidente que olhando para um sistema hoje parlamentarista, a teoria trazida por Maquiavel iria por água, né, por água abaixo, onde você consegue viver hoje monarquias constitucionais, onde o chefe de Estado seria o monarca e o chefe de governo seria o primeiro-ministro, entrando pela vontade popular dentro de uma base constitucional, e o monarca também se enquadrando dentro dos ditames daquela Constituição. Tranquilo? Aí eu trago para você a grande diferença de monarquia e república, imaginando que monarquia não fosse desejável. Eu coloquei ali para você um processo mnemônico. Se não é desejável, coloquei lá o HIV, né? Então note que monarquia você teria ela hereditária, vitalícia e, em regra, a irresponsabilidade do monarca. Tranquilo? Já na república, fazendo um comparativo, você não tem hierarquia, né? Perdão, hereditariedade. O que você tem mandatos temporários. Dentro da república, o Estado ou as ações, elas ensejam responsabilidade. Agora, na monarquia, você teria aí, basicamente, o Estado irresponsável. E para que na república você tenha acesso a um mandato eletivo, você tem que ser eleitor. Na monarquia, basta ser filho do rei. É vitalício o cargo. Tranquilo? Bem, ainda quanto à forma de governo, eu trago para que a gente possa avançar no tema. A forma de governo não é cláusula pétrea, ou seja, ela poderia ser mudada, você poderia sair de uma república e viver uma monarquia, sem problema algum. É evidente que, olhando para a monarquia constitucional, é claro, né, você não pode imaginar que você vai ter aí o monarca como chefe de Estado, né, representando o país externamente, chefe de governo, representando ele internamente. Poderia sim ter uma monarquia aqui constitucional, uma monarquia parlamentarista. É possível, não é cláusula pétrea. Ainda quanto a monarquia, se você for, ainda quanto a forma de governo, se você for no 37, inciso 2º, você vai verificar também que a monarquia é um princípio constitucional sensível. Então, a unidade parcial que atenta contra essa forma de governo, tentando estabelecer uma sistemática diferente do todo, uma sistemática diferente da pregada na Constituição, a União poderia fazer a chamada intervenção federal naquela unidade parcial, que no Brasil chama-se Estado-membro. Tranquilo? Bem, e por fim, nós vamos trabalhar o sistema ou regime de governo. Agora esse fica para a próxima aula. Um abraço e até a próxima.